Pronto, comecei. Quem é o coordenador e o relator? Eu não vou poder relatar dessa vez não, tá, gente? Porque meu computador tá meio ruim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu posso relatar. Tá. E lá ela disse que ia fazer as perguntas e marcar o tempo. Isso é o coordenador, né? É. Pronto, então lá ele é a coordenadora e Maria, que é a relatora. Beleza? Ah, Maria Lúcia. Ah, tá, é Malu. Porque a mim só apareceu Maria. Tá bom. Pronto. Vamos começar. Quem quer dar o primeiro pitaco? Todos assistiram o filme? Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou fazer a primeira Bom pergunta. dia. E aí, quem tiver alguma coisa para acrescentar ou para falar, fica à vontade. Quais as diferenças entre o SUS e os sistemas de saúde presentes em outros países? Tá. Alguém se habilita a falar primeiro? De acordo com o documentário, né, eu acho que as principais diferenças, porque primeiramente a gente percebe que tem os Estados Unidos, que mesmo assim apresentando, mesmo sendo um país com um desenvolvimento tecnológico muito grande e científico, assim, eu particularmente não, eu já sabia que não tinha o SUS lá nos Estados Unidos, mas também eu não sabia que era tão ruim para as pessoas não terem o SUS. Não tinha essa noção. Então a gente consegue perceber como, mesmo tendo os planos de saúde, as pessoas elas saem prejudicadas, porque mesmo tendo, suga muito delas. Então, eu acho que esse é o ponto principal que a gente pode começar assim a discutir. Uhum. Oi, E tem gente. também os... Pode falar. Ah, não, pode falar, Laila. Eu ia só pontuar que tem também, né, além dos Estados Unidos, tem os planos não, os sistemas europeus, que tem o Reino Unido e a França, que tem um sistema parecido com o Brasil, né? Óbvio que tem diferenças, tem muitas coisas para pontuar, mas são mais parecidos com o Brasil, de ser universal, né, de atender todas as pessoas, de trabalhar também a forma preventiva e curativa. Só uma coisa, o Canadá também é público e universal, parecido com o SUS. A única diferença é que as províncias podem trabalhar de formas diferentes, mas o Canadá também é parecido com os europeus. Então, gente, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim. Sim, sim. Então, eu vou falar a respeito do que a Yasmin falou, que ela começou com os Estados Unidos e foi que eu acabei também sabendo um pouco mais, porque eu também estou fazendo pesquisa para um outro trabalho. Mas, como ela falou em relação à questão dos planos de saúde, que mesmo com os planos de saúde fica ruim para o pessoal por não ter um sistema universal. Então, tipo assim, basicamente lá a saúde é tratada como uma mercadoria. Quem pode pagar vai ter ela, quem não pode vai ficar à mercê aí de cuidados muito básicos, porque inclusive o que a gente vê quando a gente assiste documentário ou até mesmo jornais de outros lugares é que muita gente se recusa a ir para os hospitais porque já tem medo da conta, porque é cara a saúde, não é uma coisa barata. É tanto que na pandemia saiu até recentemente notícia de que pessoas foram expulsas das UTIs, dos hospitais, porque não tinham como pagar, porque era muito caro um dia de UTI lá. Inclusive, muita gente até tatuava, tem tatuado no corpo que quando passa mal alguma coisa, não é para levar para o hospital, justamente porque a pessoa não vai ter como pagar isso depois. E uma coisa que a gente pode já assemelhar isso com a história da saúde no Brasil, no caso, antes do SUS, que na época da ditadura,
basicamente acontecia a mesma coisa aqui. Era um pouco menos pior, porque quem tinha acesso à saúde era quem tinha trabalho de carteira assinada. Era privada, mas as pessoas que trabalhavam tinham direito de ter acesso, tipo, sem pagar, porque elas contribuíam, né, para a Previdência e tinham acesso à saúde. Mas é uma coisa muito restrita, a saúde ainda assim continuou sendo tratada como mercadoria. E já com o SUS, a gente melhorou isso, além do conceito de saúde ser mudado, porque a saúde, na época da ditadura aqui, o conceito de saúde era você não ter doença. Não existia a medicina preventiva, a atenção primária. Já com o SUS, a gente conseguiu melhorar muito mais isso. Top, top. Uma coisa que eu vi também é que outro país que também tem um sistema assim bem parecido com o SUS é Cuba. De acordo com a internet, o sistema lá é público, financiado pelo governo, e aí tem ênfase na medicina preventiva. E apesar de recursos limitados, Cuba tem indicadores de saúde comparáveis a países desenvolvidos. Japão E tem. no comentário, Pode falar, pode no falar. documentário, desculpa, no documentário mostra também, né, que, tipo, Cuba, eita, por mais que seja um país de terceiro mundo, um país pequeno, a ilha, teve a capacidade de acolher muita gente dos Estados Unidos, por exemplo, que não tinha acesso à saúde, né? Uhum, isso. E, tipo, tem um negócio que eu percebi no documentário que eu não lembro qual é o país. Eu não sei se é a Inglaterra ou se é a França. Depois vocês me tiram essa dúvida. Que, tipo, lá, quanto maior a quantidade de pacientes você atender, tipo, maior o salário, tá ligado? Diferente dos Estados Unidos, que os Parece que é a planos, eles... Inglaterra. É a Inglaterra, né? Tipo, Uhum. os Estados Unidos, eles... quanto maior a quantidade de recusa de pacientes para, tipo, tratamento coberto pelo plano, maior o salário deles e, tipo, até tem bônus, tá ligado? Então, isso é uma das diferenças principais que eu percebi. Isso. Uma questão que eu achei assim importante também, porque mesmo os que conseguem, dos Estados Unidos no caso, mesmo as pessoas que conseguem pagar pelo plano, é tanta burocracia para você ter acesso àqueles tratamentos, àquela saúde, que muitas vezes você sai prejudicado. Teve o caso que mostrou no documentário de uma mulher que ela perdeu seu marido, mesmo ela podendo, tendo ali uma certa uma condição financeira boa de arcar com o tratamento, e o tratamento era possível. Ela, infelizmente, perdeu o marido dela porque o plano se recusou, a empresa do plano se recusou a arcar com aquele tratamento, que, querendo ou não, era muito caro. E também outro ponto que eu achei importante é que, mais para o final do documentário, ele fala que as prisões que existem lá nos Estados Unidos, os prisioneiros, os criminosos têm um tratamento melhor do que a população. Criminosos de altíssima, que apresentam um perigo muito grande para a população, para a nação, recebem uma qualidade de saúde melhor, de tratamento preventivo, enfim, de tudo isso que engloba a saúde do que a população. Então, assim, é uma disparidade muito grande, é um desequilíbrio enorme. Foi isso assim que eu achei mais impactante do documentário. Tem uma crítica muito forte também, né? Essa necessidade de lucro, né? Sim, sim. Da rede farmacêutica, da rede hospitalar, de tentar lucrar o máximo possível com cada paciente. Contrariando eu acho que todos os dilemas e princípios da Princípios, área né? da saúde. Isso. E outra coisa também é que eles, nos Estados Unidos, né, eles têm um perfil muito seleto para aprovação de um plano de saúde. Tanto é que tem uma lista que aparece no começo do documentário da quantidade de doenças que você faz, tipo, faz com que você seja recusado para ter um plano. Tipo, se você é magro demais, se você é gordo demais, se você tem Pois é. algum tipo de câncer, alguma coisa assim, tipo, você é recusado. E qual é o sentido disso, né? Até porque quem procura um plano de saúde procura justamente Exatamente. para ter aquela estabilidade. E se precisar, mesmo eu tendo determinada doença, a lógica é que você possa me ajudar a me tratar. E não me excluir porque eu possuo determinada doença. Então é bem assim, estranho, né? O mínimo estranho. Pois é, e tem um negócio que eu achei muito interessante na França, que o sistema deles tem um sistema de médico domiciliar. Gente, desculpa se está fazendo barulho, porque minha janela está aberta, está passando muito carro. Mas, tipo, na França, eles têm a questão do atendimento domiciliar, né? De médicos que vão na casa das pessoas, prestam atendimento, que é tudo coberto pelo governo.
E no documentário também mostra, quando ele faz essa comparação, né, do sistema dos Estados Unidos com a França e da Inglaterra, mostra que os franceses, os britânicos, eles vivem até parece que 3 anos a mais do que os americanos. Então a gente consegue perceber aí a importância, né, de tudo isso. E mostra, tipo, um foco que o sistema de saúde da Inglaterra tem em questão preventivo, né? Tipo, os médicos são até incentivados a... Tipo, tem um incentivo para essa medicina preventiva para evitar doenças mais graves e tal. Tipo, tem um incentivo mais ou menos em relação a isso. Uhum. E quanto à questão que vocês estavam falando da seletividade dos planos de saúde, eu acho que vai muito também para o lado de se tal paciente tem muitas questões, ele vai acabar dando mais despesas do que lucro. Porque se ele Mais precisa gasto, né? isso, Exato, mais prejuízo para o sistema, para os planos de saúde, né? isso. Minha irmã, por exemplo, ela teve muitos problemas de saúde esse ano passado e ano retrasado. E a quantidade de procedimentos e exames que ela fez caríssimos, todos cobertos pelo plano de saúde, foram enormes. E a quantia que ela paga para o plano de saúde ficaria, eu acho que ele daria para fazer um exame. Então, eu acho que eles levam muito isso em conta. Às vezes a gente até brincava, né? Cuidado para ele não te expulsarem do plano de saúde. Enquanto a mim, por exemplo, que minha mãe paga o meu, mas o último check-up que eu fiz de exame foi ano retrasado, ano passado, eu acho. Desde lá eu não usei mais. Então, eu acho que eles levam muito isso em consideração. Se tal paciente vai me dar tanta despesa, é melhor nem aceitar, porque vou acabar tendo mais despesa do que lucro. É, realmente. E é importante ressaltar que uma coisa que diferencia o SUS, né, de todos esses planos, todos esses sistemas que foram falados, é então a preocupação com o paciente, né, e não com o dinheiro. Porque no SUS a gente tem o princípio da equidade, então quem mais precisa é quem mais tem atenção, e não o contrário, né? Isso, viva o SUS. Eu achei interessante também, no final do documentário, quando os americanos, os estadunidenses, né, no caso, eles vão para Cuba com aquele grupo e aí são atendidos e recebem o tratamento. Eu não sei se vocês, assim, vocês se sentiram, mas eu fiquei emocionada de ver aquelas pessoas serem atendidas e como. Porque, caramba, a gente pensa assim, Estados Unidos, país de primeiro mundo, deve ter tudo de bom, assim, né? Só que não, eles tiveram que sair de lá, de onde eles moram, de, assim, um país que possui um status lá em cima para ir para Cuba para receber tratamento. Então, a mulher ela ficou bem emocionada. Então, assim, foi muito bonito ver que eles foram atendidos e priorizados. Isso, eu não sei se já conseguimos responder e debater a primeira questão, né? Querem ir para a próxima? Eu acho que já. É isso. Se alguém ainda quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu? Acho que não. Laila quer fazer a próxima pergunta? Eu ia esperar um minutinho para quem quisesse pontuar mais alguma coisa, mas então acho que finalizamos, né? Não, mas se A quiser próxima pode pergunta esperar. como o SUS se constituiu historicamente e qual a importância da formação interprofissional para o trabalho em equipe no SUS? Eu acho que a importância do trabalho interprofissional, acho que não se limita só ao SUS, né, com certeza, no setor privado também, mas eu acho que no SUS ele tem um valor maior porque a gente sabe da questão de limitação de recursos. Então, se eu tenho um trabalho interprofissional em que um paciente é bem atendido por um médico, por uma enfermeira, por um assistente de saúde, por um odontólogo, a gente consegue trabalhar melhor com a falta de recursos se a gente trabalha em equipe. Então, se uma mão lava a outra, se a gente consegue se ajudar mais, a falta de recursos ainda vai impactar, mas eu acho que impacta menos, né? E eu acho também que é importante
sempre assim dentro das instituições públicas de saúde, né, das UBSs, enfim, ter essa relação interprofissional não vertical, tipo um em cima do outro, é fulano que vai mandar na unidade e todo mundo vai fazer o que ele quer. Não, tem que ser sempre como se fosse horizontal. Todo mundo, é claro que as profissões são diferentes e todo mundo vai fazer funções diferentes, mas o objetivo da gente vai estar sempre ali para ajudar o usuário a sanar as necessidades dele. Então, a gente tem que estar sempre em comunicação, até porque não vai adiantar de nada se um usuário vier com uma pendência com um médico, e aí o médico disse vá para o enfermeiro, e o enfermeiro sabe, não saber lidar, ou sei lá, se acontecer alguma complicação. Então, tem que ter sempre essa questão da comunicação e do trabalho em equipe mesmo para sanar as necessidades do usuário e ajudar ele. Eu acho que isso aí é o importante. Como o SUS atua desde a atenção primária até os casos mais graves, acaba englobando muitos profissionais, né, de muitas áreas. Então, a formação interprofissional vai contribuir para que esses profissionais saibam trabalhar juntos, né? Porque são muitas esferas, eu não sei se é esferas a palavra certa, mas são muitas Sim. esferas de atendimento. Como ela falou da questão da atenção primária, que tem que ter essa interprofissionalidade por ser muita gente, e Gabriel também falou que uma não lava a outra, não tem como falar que se um não cumprir o seu papel, se um cumprir o seu papel, vai tipo, reverberar, justamente por ser muitas esferas, como ela falou, vai reverberar muito mais, porque, por exemplo, se a gente tiver uma boa imunização na parte da atenção primária, a gente consegue evitar muita coisa e, consequentemente, diminuir um pouco da superlotação que vai ter, sei lá, no setor secundário ou terciário. Que, por exemplo, a pandemia, quando conseguiu-se ter essa questão da imunização, a gente conseguiu tirar os casos das UTIs, teve essa regressão da doença. Então, quando a gente consegue trabalhar todo mundo junto, obviamente, a coisa flui bem mais. Uma coisa que eu observo muito, tipo, não em relação aos profissionais, mas essas áreas, tipo, atenção básica, média complexidade, alta complexidade, é que, tipo, a população em si, muitas vezes, a maioria, né, não passa pelas três etapas, já que é, tipo, não tem um acompanhamento preventivo, feito o Tássio tá falando, que é mais da atenção básica, no caso, tipo, postinho, essas coisas assim. Já vai, tipo, tô doente, vou direto para uma alta complexidade e, tipo, se essa pessoa frequentasse a atenção básica, e tivesse um atendimento mais preventivo, provavelmente ela não teria que. Não levaria ela até a alta complexidade, sabe? Eu vejo muito isso, assim. Das pessoas não saberem para que cada coisa serve, sabe? Gente, e só para complementar um pouco vocês, eu vi que a OMS ela apresentou evidências que a interprofissionalidade ela vai meio que otimizar o serviço de saúde e vai fortalecer e vai gerar mais satisfação aos pacientes nesse grau de atendimento, sabe? Em relação ao que Taina falou, isso é muito real, das pessoas não saberem para onde recorrer. Então, eu acho que é realmente uma falha na atenção primária e que é uma coisa totalmente resolvível, porque muita gente, realmente, qualquer dor, alguma coisa que acontece, já vai logo para o hospital, acho que por medo ali da hora, a pressão. Mas tem muita gente que simplesmente não sabe que uma dor de cabeça não é suficiente para você, dependendo do grau, obviamente, porque dor é uma questão subjetiva, mas não é suficiente para você ir, sei lá, num hospital da restauração da vida. Então, eu acho que se isso for uma coisa mais trabalhada nas escolas, na comunidade, diretamente, é uma coisa que é muito fácil de ser resolvida. Agora, precisa realmente de uma intensificação no papel dos profissionais da atenção primária. Isso. Então, alguns tópicos que a gente falou, por exemplo, a melhoria na resolutividade, né? A gente consegue, através do trabalho interprofissional, abranger uma capacidade maior de cuidados e intervenções. Promoção da educação continuada. A troca contínua de conhecimento entre diferentes profissionais de saúde contribui para essa aprendizagem constante. Otimização do recurso. Enfrentamento de problemas complexos. Muitos problemas de saúde enfrentados pelos pacientes são complexos e multifacetados. Então, o trabalho colaborativo entre
e demais profissionais consegue otimizar isso também. E eu acredito que seja isso, né? Redução da fragmentação. Então, aqui você vai ser atendido pelo médico, ali você vai ser atendida pela enfermeira, ali você vai ser atendida pelo agente de saúde, ali você vai ser atendido pelo odontólogo. Reduz um pouco, se a gente consegue trabalhar mais de uma forma mais justa, mais junta, né, mais otimizada, a gente reduz esse negócio do paciente ter que ficar pulando de casa em casa para poder chegar na resolução do problema. Fica mais eficiente, né, para ele. Gente, eu vou deixar um minutinho para se alguém quiser complementar alguma coisa, e se não, a gente encerra. Mas se alguém tiver alguma coisa para complementar aí, é muito válido, tá? No caso, faltou responder sobre como o SUS surgiu, né? Essa é a última pergunta que falta. Gente, Eu acho que eu acho que eu já falei demais. Deixa eu pensar falar alguma coisa aí. vocês estão me escutando ou será meu pai? Será que esse fone tá ruim? Não, tô escutando. Ah, tá. Então eu vou dar uma introduçãozinha. Quem quiser falar alguma coisa, aí continua. Bem, que é pra gente responder como o SUS surgiu, né, no Brasil. Bem, ele surgiu basicamente em 1988 com os conceitos ali da Constituição, que visando que toda a população brasileira tenha um acesso livre à saúde, que seja um acesso universal, né, que é um dos princípios do SUS, a universalidade, a integralidade e a equidade. E assim, na minha opinião, pelo que eu vi no filme da história da saúde pública no Brasil, o SUS ele foi a consequência de todas as meio que revoltas que aconteceram, desde a revolta da vacina e até quando ele surgiu, né? Então, na minha visão, o SUS foi realmente uma luta da população da população pobre que visava realmente ter um acesso, um amparo, ser amparado pela saúde. Porque fala no começo do documentário que as pessoas que tinham um poder aquisitivo maior já tinham acesso à saúde, tinham médicos particulares, tinham essa estabilidade. Mas os operários, as pessoas pobres, infelizmente não tinham. Então, tinham ali que se virar nos 30. Fala no documentário que eles iam até se eu não me engano, rezadeiras que fala. Cadê? Eu acho que é isso. As rezadeiras, as igrejas que tinham instituições ali. As casas de misericórdia. É isso, casas de misericórdia, que eram voltadas para essas pessoas. Então, eles só tinham esse amparo. Que era mais a fé de acreditar que você ia ser curado do que realmente um tratamento. E eu acho que é isso. E também Continuar. era a maioria da população que não tinha esse acesso, porque só quem pagava as pensões. Então eram basicamente homens que tinham empregos. E, tipo, a grande maioria não tinha, tá ligado? Então a grande maioria dependia dessas casas de misericórdia e, tipo, de voluntários, sabe? Era tudo assim. Não tinha nada que lhe garantisse nenhuma coisa relacionada à saúde. Mas eu acho que é basicamente isso, gente. Já foi tudo explicado. Um ano antes, eu acho, da criação do SUS, é criado o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que é quando já começa essa parte da descentralização, né, das ações. Aí já entra essa parte da universalização, equidade, integridade e tal, para poder, depois da reforma sanitarista, vir o SUS, tudinho bonitinho. Aí é aquilo que todo mundo falou, né? Ser metade universal, estruturado nos princípios e diretrizes da universalidade, integralidade, equidade, participação popular, descentralização, regionalização e hierarquização, que é importante como, esqueci o nome, Yasmin falou, né? Aquela coisa de ser horizontal, né? É um conjunto de ações e serviços de saúde que são oferecidos gratuitamente, sem usuário, tenha que comprovar qualquer contribuição prévia.
Aí tem aquela parte de saúde como direito e dever de todo o Estado, enfrentamento de grupos corporativistas que são contrários ao SUS por questões econômicas e financiamentos temerosos. Acho que é isso. Gente, rapidinho, só para terminar essa parte mais burocrática, eu vi aqui que a lei mesmo que criou o SUS é a Lei 8080, que foi aprovada pelo Congresso em 19 de setembro de 1990, que ela institui o SUS, fala sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, pauta a organização e funcionamento do sistema dentro do país e regula em todo o território como devem acontecer as ações e os serviços de saúde. Aí vai mostrar como é em âmbito federal, estadual e municipal. Eu acho importante também a gente fazer uma reflexão, depois de assistir, né, esses documentários, esse filme e tal, de como o SUS é importante. Porque, assim, eu acho que o que mais me impactou vendo o documentário lá dos 13 episódios foi que eu já sabia que, né, os Estados Unidos não tinha plano de saúde, mas não tinha o SUS, no caso, mas eu não sabia que era assim tão ruim para as pessoas. Então, a gente tem realmente que, sabe, dar o valor necessário que o SUS precisa. A gente sabe, pelo menos eu já sabia que o SUS era realmente importante, mas não via todo esse valor. Então, eu só consegui perceber isso depois de assistir os documentários. Hum. Acho que foi, né, gente? É sobre o trabalho em si, que a gente vai ter que apresentar na próxima terça. Eu encontrei um PDF que resume bastante a parte da história de saúde e tal. Aí eu vou estar mandando no grupo pra gente poder selecionar alguns tópicos. Eu acho que vai ficar mais fácil, se vocês concordarem. Então, gente, acho que a gente já conseguiu debater todas as perguntas, né, todas as questões. Então, agora podemos finalizar a gravação para poder começar a preparação do trabalho, certo? Tá ok, então vou finalizar. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, é só falar antes de eu desligar, por favor. Então vou desligar, tá?